Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história de hoje? Então, na nossa aula de história desta semana, nós estávamos falando sobre as transformações urbanas, né? E sobre a infraestrutura que ocorreu com essa transformação também. Nós vimos que as cidades, né, as áreas urbanas passaram por muitas transformações com o decorrer do tempo. E uma delas, né, foi sobre a iluminação urbana. Falamos ali, fizemos uma tarefa no caderno de atividade também, falando sobre a iluminação pública. E daí na página 6 até tinha ali um breve relato, né, uma breve história da iluminação no Brasil. Então, antes dos portugueses, os indígenas usavam, né, as fogueiras. E com o passar do tempo foi melhorando. Depois as velas, aí começou também a ser instalado lampiões, né, que aqui até aparece lá o homem repondo gás em um lampião, né. Depois, com o crescimento da cidade, os lampiões que antes funcionavam com óleo passaram a ser a gás. E aí, depois, com a invenção da lâmpada elétrica, começou-se a ter iluminação, né, mais modernizada, como hoje em dia já tem, né, nas ruas, e foram sendo ampliado, então, esse sistema de iluminação. Agora nós vamos na página 7 continuar nosso trabalho, nossa leitura aí sobre a iluminação pública, sobre a energia elétrica. Então aqui temos na página 7. Atualmente a energia elétrica é o principal recurso usado na iluminação pública das cidades brasileiras, né? Essa energia pode ser gerada tendo como fonte raios solares, força do vento, que é o caso das usinas eólicas que temos em Palmas, né? Ou de água, também com queima de gás natural, entre outros recursos. No Brasil, por causa da grande quantidade de rios, a principal forma de gerar energia elétrica ocorre por meio das usinas hidrelétricas, né? Hidro quer dizer água, então movidas a água. Então são feitas nos rios, né? Então, principalmente nesses rios que têm corredeiras, né? Nos rios que não são rios navegáveis, né? Então, esses rios que funcionam melhor para se ter como fazer, então, essas usinas hidrelétricas, certo? Então, aqui, ó, temos uma foto de uma hidrelétrica, né? Como eu falei para vocês, a hidrelétrica de Itaipu, no Brasil, já foi considerada a maior do mundo. Hoje, talvez ela já não seja mais, parece-me que já foi feito outras maiores, né? Mas da América do Sul ainda continua sendo, que fica entre uma divisão, né, Itaipu, entre o Brasil e o Paraguai, né, que construíram. Então vamos falar aqui um pouquinho, ó, sobre as usinas hidrelétricas. São construções equipadas com máquinas que usam a força da água dos rios para produzir eletricidade. A palavra hidrelétrica se origina da junção de hidro, que se refere à água, e a palavra elétrica, relacionada à ideia de eletricidade, então. Quase toda a energia produzida no Brasil se origina do sistema hidrelétrico, o qual abastece locais públicos diversos, moradias, indústrias e outras construções, né? No caso, quando tem essas usinas eólicas, né, normalmente os lugares mais próximos são abastecidos. No nosso caso aqui no Paraná, nós temos ainda 5 aerogeradores ali, né? Mas parece-me que já foi liberado para ser construído mais. Os outros aerogeradores, que parece-me que tem 200 e poucos agora, nessa central eólica de Palmas, mas o restante é de Santa Catarina, né? Fica pro lado de lá do asfalto, né? Indo daqui para o lado direito do asfalto, né, onde tem a usina eólica, então já é Santa Catarina, município de Água Doce. E para cá, no lado esquerdo, né, quem vai, então é os de Palmas, só temos 5 ainda, mas parece que vai sair mais. Então vocês já fizeram um trabalhinho ali, né, sobre as hidrelétricas, sobre as usinas eólicas, quero dizer, né, e quem já visitou, às vezes, em Foz do Iguaçu, a usina em Itaipu, é bem legal da gente ver, bem interessante, é muito grande. Tem até um passeio que eles fazem com um ônibus por cima da barragem, bem legal de fazer, quem tiver a oportunidade. Então aqui, ó, se vocês quiserem também acessar, né,
Temos um exemplo de hidrelétrica aqui. Se vocês quiserem acessar aqui nesse realidade aumentada, né, para poder ver melhor, então vocês podem também acessar. As usinas hidrelétricas transformam a energia do movimento das águas em energia elétrica. Para que isso seja possível, um rio é represado e cria-se um reservatório com bastante água. A água é conduzida por canos, chamados de dutos, até uma espécie de catavento, que no caso fica ali, ó, nessa barragem, né? E que vai então fazer movimentar a turbina quando essa água passa por ele, que fará girar o gerador de energia elétrica então. É nele que a energia do movimento das águas é transformado em energia elétrica. A energia elétrica gerada na usina percorre quilômetros por meio de fios e passa por diversas estações de distribuição de energia até chegar às tomadas de nossas casas, tá? Então veja que tem o modelo, né, de subestação, estação, então vai passando para depois ir para as casas. Então sai lá da usina, vai para a estação, para a subestação e para a cidade. Então esse é o modelo de hidrelétrica. Nós vimos lá que as usinas eólicas, né, elas são giradas, essas turbinas, por meio do vento. Aqui essas turbinas, então, são giradas por meio da água. Apesar da grande capacidade de gerar energia, a construção de usinas hidrelétricas provoca impactos ambientais, entre eles os que afetam a vegetação local e o habitat de diversos animais. Também causa impactos para os moradores que habitam próximos à construção. Então, impactos ambientais são as mudanças bruscas no ambiente causado por ação humana, né? Muitas vezes, então, quando eles têm que fazer reservatório, o que é um reservatório? Eles represam o rio, eles fazem uma barragem, ou seja, um muro de contenção da água. E essa água, então, vai ficar ali formando um lago maior, né? E vai alagar vários locais próximos e acaba, então, com a vegetação, às vezes com o habitat de muitos animais. Por isso que hoje não são construídas grandes hidrelétricas. Eles estão agora preferindo as pequenas centrais elétricas, né? Eles chamam de PCH. Então, eles estão construindo essas pequenas, né? Até no Rio Iratim, eles estão construindo várias, né? Já tem uma que está sendo feita e tem estudo para outras mais. Então, o Rio Iguaçu tem muitas, né? Então, são pequenas centrais hidrelétricas que não causam tanto impacto. Mas como eu falei para vocês, a usina eólica, as usinas solares, né, de energia solar, elas não prejudicam o ambiente, então elas são mais viáveis, né? Então, agora vamos para a página 8. Aqui na página 8 diz assim: você sabia? Uma das primeiras usinas hidrelétricas do país surgiu há mais de 100 anos. Em 1889, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e não ocupava área maior do que o curso do rio, por isso causou menos impactos ambientais. A chamada usina de Marmelos foi construída sob a direção de Bernardo Mascarenhas, no rio Paraibuna, que tinha como objetivo obter energia elétrica para a sua fábrica de tecidos. Dessa maneira, os teares poderiam se movimentar com mais eficiência e a fabricação de tecidos poderia ser ampliada. Então aqui, ó, estão mostrando, né? Tinha a fábrica onde eles fizeram o represamento do rio ali para fazer a usina. Então, a usina de Marmelos, 1903. A usina hidrelétrica de Marmelos, na atualidade. Mascarenhas pretendia não só usar a energia da usina para sua fábrica, como também substituir a energia a gás utilizada na cidade de Juiz de Fora. Logo, as ruas e praças da cidade e outros lugares passaram a receber energia elétrica produzida em Marmelos. A usina de Marmelos foi importante para o desenvolvimento de muitas indústrias na região e também provocou a chegada de migrantes e imigrantes de diversos lugares, em busca de trabalho, principalmente italianos, que passaram a trabalhar na fábrica de tecido de Mascarenhas, formando uma população de operários e comerciantes. Então veja aqui, ó, ele conseguiu, né, fazer essa usina para gerar energia para a fábrica dele. Não sei se vocês já viram aqui a indústria de papel Estrela que tem no Rio Chopin, que faz divisa com entre Palmas e Coronel Domingos Soares.
eles também têm uma pequena represa ali, uma pequena barragem que também fornece energia para a indústria deles, né? Então, às vezes, sai mais barato o custo para eles, né? Ter assim do que receber energia de fora, certo? Então, pessoal, por hoje nós vamos ficar por aqui com a nossa aula de história e na próxima aula a gente continua falando mais sobre a energia elétrica, né? Sobre as transformações urbanas, transformações de infraestrutura, certo? Então, até lá. Beijo!